Era uma manhã chuvosa em Huntsville, Alabama, quando a porta do meu novo escritório se escancarou com violência. Lá estavam eles, meus pais e minhas irmãs, os rostos marcados pelo desespero. Salve a empresa da família, implorou minha mãe, as mãos trêmulas apertadas como se rezassem. Minha irmã cruzou os braços, me encarando com um olhar que dizia você nos deve isso. Meu pai, como sempre, evitava meu olhar, como se eu fosse um fantasma na própria casa. Starlight Fars, o negócio que eu mesma havia erguido com suor e dedicação, estava desmoronando e agora, só na hora da crise, eles lembravam que eu existia. Por anos eu me afoguei em pesquisas, criando a fórmula que transformou a empresa em um nome respeitado. Mas para eles eu era apenas a garota do laboratório, enquanto minha irmã era coroada como a estrela da família. Agora, com tudo ruindo, vinham se arrastar de volta, suplicando. Dana, você é a nossa única esperança, insistiu minha mãe, aproximando-se como se sua presença pudesse me dobrar. Eu me recostei na cadeira, deixando suas palavras ecoarem no ar. Poderia tê-lo salvado. Poderia ter tirado eles do buraco. Mas a dor de anos sendo ignorada, de ser tratada como invisível, doía mais do que qualquer pedido deles. Chegaram tarde demais, respondi, minha voz gelada como aço. Seus olhos se arregalaram, finalmente entendendo que eu tinha algo que eles jamais poderiam tocar. O que era? Fiquem por aqui para descobrir como deixei o império deles queimar. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e curta para mergulhar nessa história de traição familiar. Para entender por que eu recusei, é preciso conhecer a infância que me moldou. Em Huntsville, Alabama, nossa casa de tijolos aparentes era modesta, mas dentro dela se desenrolava um drama de favoritismo cruel. Minha mãe, Margaret Coleman, governava com uma voz afiada e prioridades ainda mais cortantes. Meu pai, Richard, seguia seus passos como uma sombra, sempre concordando sem questionar. Minha irmã, Alison, 4 anos mais velha, era a joia da família, a escolhida para levar adiante o legado. Eu era apenas a sombra que lutava por migalhas de atenção. Desde criança vi a diferença se aprofundar. Alison foi mandada para a elitizada Crestwood Academy, com salas impecáveis e professores que a idolatravam. Eu fiquei na escola pública de Huntsville, onde o laboratório de ciências tinha microscópios antiquados e equipamentos quebrados. Alison precisa do melhor, justificou minha mãe quando perguntei por que não podia ir também. Você se vira. Suas palavras doíram, mas engoliu o orgulho, jurando provar que era muito mais do que dar um jeito. O golpe mais duro veio aos 15 anos. Depois de meses desenvolvendo um projeto para a Feira de Ciências, um método inovador para conservar frutas sem químicos, semente do que seria minha carreira, ganhei uma bolsa de $5.000. Pensei que finalmente eles me enxergariam. Mas no jantar minha mãe anunciou sem pestanejar, vamos usar o dinheiro para o programa de verão de Alison em Paris. Meu pai assentiu, os olhos fixos no prato. Alison sorriu, como se fosse seu por direito. É um investimento no futuro da família, acrescentou minha mãe, ignorando minhas protestos. Segurei o certificado da bolsa, sentindo-se desintegrar em minhas mãos e em meu peito. Naquela noite me tranquei no quarto, a raiva substituindo as lágrimas. Jurei nunca mais implorar pelo reconhecimento deles. Não era só pelo dinheiro. Era pela mensagem clara. Meus esforços valiam menos que os de Alison. A partir daí, me afoguei nos estudos. Ficava até tarde na escola, aprendendo química sozinha quando os professores não davam conta. Não deixaria que as escolhas deles me quebrassem. O único que realmente me viu foi meu avô, Lewis Coleman. Antes de falecer, aos meus 16 anos, ele me levava para sua oficina empoeirada e me ensinava a consertar velhos utensílios de cozinha. Você tem um dom para resolver problemas, Dana, dizia ele, a voz cheia de uma crença que ninguém mais em minha família demonstrava. Sua morte deixou um vazio, mas suas palavras se tornaram minha âncora, me impulsionando sempre que a família me empurrava para baixo. No ensino médio tracei meu próprio caminho. Arrumei um emprego em um mercado local, empilhando prateleiras para juntar dinheiro para a faculdade. Enquanto isso, Alison frequentava eventos sociais e estágios arranjados por meus pais. Ela está fazendo contatos, dizia meu pai, como se minhas noites em claro estudando não significassem nada. Parei de discutir. Parei de esperar que notassem meu valor. Aquela rejeição constante, aquele tratamento de segunda categoria, acendeu uma chama em mim. Não lutava apenas por reconhecimento, lutava para me tornar alguém que eles não poderiam mais ignorar. Essa determinação, forjada em anos de invisibilidade, definiria tudo o que eu me tornaria. Após me formar em Química de Alimentos, voltei a Huntsville para trabalhar na Starlight Fars. Tinham-se passado 24 anos, e eu estava ansiosa para aplicar meu conhecimento.
A empresa, um pequeno negócio familiar de frutas secas orgânicas, mal conseguia se sustentar em um mercado competitivo. Vi ali uma oportunidade de mudança. Mergulhei no laboratório, passando meses testando e aperfeiçoando receitas de uvas passas, damascos e maçãs desidratadas. Desenvolvi um processo de secagem que preservava o sabor sem aditivos químicos, uma revolução. 2 anos depois, nossos produtos eram crocantes, vibrantes e imbatíveis. A rede Green Essence, uma gigante nacional, bateu à nossa porta, querendo levar nossas frutas para suas prateleiras. A Starlight Farm saiu do anonimato e se tornou uma marca querida pelos consumidores. E eu? Era a mente por trás de tudo. Mas minha mãe, que comandava a empresa com mão de ferro, nunca me deu o devido crédito. Bom trabalho, Dana, mas fique no laboratório, dizia ela, me interrompendo em reuniões. Eu apresentava dados, nossas vendas haviam dobrado graças à minha fórmula. E ela mal piscava, mudando de assunto para falar de marketing ou expansão. Meu pai, como sempre, apenas assentia em silêncio, oferecendo-me, no máximo, um aceno tímido quando eu buscava seu apoio. Meu trabalho parecia apenas uma nota de rodapé no projeto deles. Aos 27 anos, minha mãe promoveu Alison a gerente. Minha irmã, com seu discurso suave e charme infinito, não entendia nada de produção. Brilhava em feiras, conquistando clientes com sorrisos, enquanto eu aperfeiçoava nossos produtos no laboratório. Alison é uma líder nata, declarou minha mãe em uma reunião, o orgulho transbordando em sua voz. Eu cerrei os dentes, contendo a frustração. O primeiro ato de Alison como gestora? Um rebranding caríssimo, com embalagens pretensiosas que confundiram nossa clientela fiel. Quando alertei que isso estava drenando nosso orçamento, ela riu. Cuide das suas receitas, Dana, disse a voz cortante como uma lâmina. Minha mãe concordou. Alison sabe como chegar às pessoas. Como se meu trabalho não fizesse exatamente isso. Segui em frente, refinando a fórmula para deixar nossos damascos mais macios, nossas uvas passas mais saborosas. As vendas dispararam, e a Green Essence nos elogiava pela qualidade que cativava os clientes. Mas toda vez que eu destacava nosso crescimento, minha mãe atribuía o sucesso à visão de Alison. Uma vez chegou a insinuar que minha irmã havia me guiado. Ela é a cara da Starlight, afirmou minha mãe, como se minhas noites sem dormir no laboratório não existissem. Voltei para minha bancada, o peito apertado, sentindo-me uma estranha na empresa que eu mesma havia construído. O desdém era implacável. Durante uma visita da Green Essence, me preparei para apresentar nossa nova receita de chips de maçã. Minha mãe me interrompeu, empurrando Alison para frente. Minha irmã gaguejou ao responder perguntas sobre nosso processo, enquanto eu ficava em um canto, minhas anotações inúteis. Meu pai, como sempre, não disse uma palavra. Comecei a questionar se eles sequer entendiam meu papel. Quanto mais eu elevava a Starlight, mais eles me empurravam para a sombra. Quanto mais eu elevava a Starlight Farms, mais eles me empurravam para a margem. Mas recusar-me a desistir era parte da minha essência. Aquela fórmula de sucesso era minha, e não importava quantas vezes me ignorassem, eu estava determinada a tornar minha marca inegável. Tudo desabou numa segunda-feira de manhã, no escritório da minha mãe. Eu tinha 32 anos e 8 anos de dedicação à Starlight Farms. Meu trabalho havia transformado a fazenda numa marca amada reconhecida. Mas quando ela me chamou, seu rosto já estava endurecido naquela expressão implacável que eu conhecia tão bem. Meu pai, como sempre, estava ali silencioso no canto. Minha irmã, Alison, postava-se ao lado da mesa da minha mãe com uma postura arrogante, como se já soubesse o que viria. Eu esperava uma reunião rotineira, talvez sobre novos pedidos da Green Essence. Em vez disso, minha mãe soltou a bomba. Decidimos passar a Starlight Farms para a Alison. Ela é a líder que esta empresa precisa. Seu tom era firme, seus olhos gelados quando se viraram para mim. Dana, você é um ativo técnico, não uma tomadora de decisões. As palavras caíram como um tapa. Um ativo técnico. Eu havia passado anos construindo a Starlight Farms, aperfeiçoando a fórmula que tornou nossas frutas secas um sucesso. Abri a boca para protestar, mas minha mãe levantou a mão. Isso não está em discussão. Olhei para meu pai, buscando qualquer sinal de apoio. Ele apenas desviou o olhar, seu silêncio mais alto que qualquer palavra. Alison nem se deu ao trabalho de disfarçar o sorriso de superioridade. É a decisão certa, Dana. Sua voz pingava condescendência. Senti o peito apertar, o peso da traição afundando. Não estavam apenas ignorando meu trabalho, estavam apagando minha existência da empresa que eu havia construído. Não podia ficar calada. Eu dobrei nossas receitas. Minha fórmula trouxe a Green Essence. Trabalhei noites, fins de semana aperfeiçoando cada lote.
E você me chama de ativo técnico? Listei cada marco, o aumento nas vendas, os elogios dos clientes, os prêmios conquistados. Minha mãe não piscou. Alison é o futuro desta empresa. Você é boa no laboratório, mas liderança não é o seu lugar. Alison assentiu, como se minhas contribuições fossem apenas degraus para a glória dela. Meu pai murmurou finalmente, é o melhor, Dana. Suas palavras fracas e ocas foram a gota d'água. Fiquei ali, as mãos cerradas, anos de invisibilidade passando pela minha mente. Se é assim que me veem, então acabou. Minha mãe arregalou os olhos, mas não esperei por uma resposta. Saí, o coração batendo forte, sabendo que não podia permanecer onde não era vista. De volta ao laboratório, sentei-me à minha mesa, o peso da decisão assentando. Não estava apenas deixando a Starlight Farms. Estava protegendo o que era meu. Minha fórmula, o coração do sucesso da empresa, era minha criação. Havia passado anos aperfeiçoando-a, e não iria deixá-los tomá-la. Ainda naquela tarde, contatei um advogado e iniciei o processo para patentear minha técnica de secagem. Era um escudo legal, garantindo que não pudessem usá-la sem mim. Todas as noites daquela semana fiquei até tarde, documentando cada detalhe, assegurando cada etapa. Na sexta-feira, entreguei minha carta de demissão, sem espaço para negociação. Estou deixando a Starlight Farms. Com efeito imediato. Escrever aquelas palavras doeu, mas a dor era menor que a liberdade que senti ao assinar. Sair daquele prédio pela última vez foi como livrar-me de um fardo que carregava há anos. Não sabia o que viria depois. Mas uma coisa era certa, eu não deixaria mais que definissem meu valor. Minha mãe achava que Alison era o futuro, mas eu detinha a chave do sucesso da Starlight Farms. Eles descobririam isso em breve. Assim que entreguei minha demissão, Timothy Holt ligou. Ele era o gerente regional da Green Essence Markets, a rede que havia impulsionado as frutas secas da Starlight por anos. Dana, vimos o que você é capaz de fazer, disse ele, firme ao telefone. Queremos que você se junte a nós como chefe de desenvolvimento de produtos. Fiquei paralisada, apertando o celular. O peso dos 8 anos na Starlight passou pela minha mente. Não era apenas uma oferta de emprego. Era uma chance de ser vista, de liderar, de importar. Aceitei na hora, o coração acelerado entre nervos e empolgação. 2 semanas depois, entrei no escritório elegante da Green Essence em Huntsville, meu novo local de trabalho. O espaço vibrava com energia, mesas abertas, quadros brancos cheios de ideias, uma equipe que me cumprimentou com respeito, não com desdém. Pela primeira vez, não era a garota do laboratório ou a filha ignorada. Timothy, um homem perspicaz porém acessível, me apresentou as minhas responsabilidades. Sua fórmula mudou o jogo para Starlight, disse ele, entregando-me uma pilha de briefings. Agora vamos construir algo ainda maior. Mergulhei de cabeça, esboçando planos para novos snacks orgânicos. Minhas ideias fluíam sem medo de serem reprimidas. Em cada reunião, minha voz era ouvida, meu trabalho valorizado. Estava construindo uma carreira nos meus termos, e era como respirar depois de anos afogada. Naquela mesma semana encontrei Joyce Reed, minha melhor amiga da faculdade, para um café. Joyce, sempre franca e leal, havia acompanhado minhas lutas na Starlight. Quando contei sobre minha demissão e a patente da fórmula, seus olhos brilharam. Você é uma gênio por proteger essa receita, disse ela, mexendo o latte. A Starlight vai desmoronar sem ela. Alison não sabe nada de produção. Suas palavras ecoaram em mim. Ela sempre acreditara em mim, mesmo quando minha família não. Mantenha essa patente bem guardada. Eles vão voltar rastejando quando perceberem o que perderam. Assenti, sentindo uma centelha de justiça. Proteger aquela fórmula não era apenas sobre meu trabalho, era sobre recuperar meu poder. Na Green Essence comecei a treinar uma nova equipe, jovens químicos e cientistas de alimentos ávidos por aprender. Fiquei à frente do laboratório, explicando minhas técnicas de secagem, vendo seus rostos se iluminarem com curiosidade. Era um contraste gritante com os anos em que fui ignorada na Starlight. Compartilhei meu processo para equilibrar sabor e vida útil, guiando-os em experimentos com fatias de manga e cranberries. Uma tarde, um membro da equipe acertou uma nova receita e bati palmas, genuinamente empolgada. É esse tipo de pensamento que precisamos, disse, e eles sorriram, orgulhosos. Liderar parecia natural, como se tivesse esperado a vida toda por aquele momento. Pela primeira vez me sentia livre, não apenas da sombra da minha família, mas da dúvida que haviam plantado em mim. À medida que as semanas viraram meses, me estabeleci no cargo, minha confiança crescendo a cada projeto. As prateleiras da Green Essence começaram a exibir nossos novos produtos, e os clientes elogiavam a qualidade.
Timothy elogiou meu trabalho diante da equipe, chamando-me de o coração da nossa inovação. Cada aprovação, cada lançamento bem-sucedido, desmoronava anos de invisibilidade. Não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando. A previsão de Joyce sobre a Starlight permanecia na minha mente, mas não me detinha nela. Já havia perdido tempo demais, permitindo que testemunhassem o que acontece quando se subestima a força de quem foi obrigado a provar seu valor a cada passo. Não precisei humilhá-los. A vida já havia feito isso por mim. A notícia da falência da Starlight Far se espalhou como fogo em palha seca. Antigos fornecedores, funcionários demitidos sem aviso e até concorrentes que antes invejavam o sucesso da empresa agora balançavam a cabeça em desdém. Quem diria que a grande Starlight cairia tão rápido? Ouvi o comentário em um almoço de negócios e sorri para mim mesma. Quem diria mesmo? Quem imaginaria que a filha descartada, a técnica sem visão de liderança, seria a única a sair ilesa, não apenas ilesa, mas vitoriosa? Enquanto eles se afogavam em dívidas e justificativas, eu estava no laboratório da Green Essence, ajustando a fórmula de um novo snack de cranberry com especiarias, uma inovação que já tinha 3 grandes redes de supermercados na fila para distribuir. Meu celular vibrou, uma mensagem de Timothy, o CEO. Dana, a Revital Foods quer uma reunião amanhã. Eles ouviram falar do seu trabalho com os antioxidantes. Prepare-se para impressionar. Não era uma ordem. Era um convite. Um reconhecimento de que meu nome, agora, abria portas. À noite, em meu apartamento pago com meu próprio salário, decorado com peças que eu escolhi, preparei um chá de camomila e abri a janela. A chuva havia parado, deixando no ar aquele cheiro de terra molhada que sempre me lembrava das plantações da Starlight. Mas desta vez, não doía. Respirei fundo e pensei em todas as vezes que havia olhado para aquele céu sobre os campos, sonhando com algo maior. Agora, esse algo era real. Era meu. Alguém bateu à porta. Era Joyce, com uma garrafa de vinho e um sorriso que dizia: eu avisei. Não precisamos falar sobre a Starlight. Em vez disso, ela me contou sobre sua nova pesquisa em biotecnologia, e eu compartilhei os detalhes do projeto com a Revital. Você está brilhando, ela disse, erguendo sua taça. E o melhor, ninguém mais pode apagar sua luz. Ela tinha razão. A luz que eles tentaram abafar agora iluminava meu próprio caminho. E pela primeira vez, não havia sombras do passado para ofuscá-la. Para quem está lendo isso e se vê refém das expectativas alheias, saiba que sua hora virá. Não é sobre vingança. É sobre prova. Provar a si mesmo que você é capaz de construir um império onde antes só havia dúvidas. O mundo pode subestimar você hoje. Mas amanhã, eles vão pagar para ter seu nome na embalagem. Porque essa história não é só minha, é de todos que já ouviram um não como resposta e transformaram em combustível. Você que está aí, com os dedos pausados sobre o teclado ou o coração acelerado ao ler essas palavras, sabe do que estou falando. Aquela voz que sussurrou você não vai conseguir ainda ecoa, mas hoje ela soa diferente, não como uma sentença, mas como o erro de cálculo de quem nunca ousou sonhar tão grande quanto você. Então me conte, qual foi o seu momento de virada? Aquele instante em que a dor das críticas se tornou a lixa que afiou suas bordas? Ou quando o silêncio dos que duvidavam se tornou o palco perfeito para seu triunfo? Não é à toa que os maiores impérios nascem de cinzas, e as suas, meu amigo, já estão esquentando. Compartilhe sua batalha. Não por validação, mas por legado. Porque cada história como a sua é uma faísca capaz de acender outra. E quem sabe? Talvez a próxima pessoa que você inspirar esteja prestes a escrever o capítulo que o mundo não vai esquecer. Deixe sua marca nos comentários. O futuro está ouvindo.